Olá, eu sou Denise Odahara, nutricionista, especialista em panificação com fermento natural e a criadora do método Pão do Seu Jeito. Eu estou aqui hoje para te contar. Estão abertas as inscrições para o curso Pão do Seu Jeito. Faça o pão saudável com fermento natural na cozinha da sua casa. E nesse vídeo eu quero te explicar tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para você entrar na próxima turma do Pão do Seu Jeito Saudável. Mas, Denise, o que é esse pão do seu jeito que você tanto está falando nesses encontros? Gente, PDSJ. O pão do seu jeito é uma metodologia que eu criei, um passo a passo bem guiado, bem detalhado, baseado em 5 pilares: simplicidade, entendimento, prática, conexão e conquista. Ele encurta, ele facilita a jornada de pessoas comuns como você que querem trocar o pão comum de mercado por um pão mais saudável, um pão com fermento natural feito na cozinha da sua casa. E por que eles já fizeram isso? Eles trocaram já o pão comum de mercado por esse pão saudável. Porque o pão com fermento natural tem inúmeros benefícios que te ajudam a eliminar os desconfortos no estômago, diminuir aquela azia, estufamento, dores abdominais, não inflama o intestino, não prejudica a sua saúde e até melhora a sua saúde no geral. Então, já tinha experimentado, assim, mais sistematicamente no começo desse ano, por uma indicação, assim, de nutricionista, né? Então, ela me indicou, porque, assim, é tudo por uma questão de eu melhorar minha questão do intestino em função de melhorar a imunidade. Então, no fundo, é assim, ela falou, ó, você tem que desinflamar seu intestino para poder melhorar a imunidade. Não adianta eu te dar um suplemento, uma coisa, que você não vai conseguir absorver. Então, eu fui e adotei isso. Como não dava, assim, eu falei, olha, eu não consigo tirar o pão, porque ela, acho que ela gostaria que eu tirasse o glúten. Eu falei, mas é muito do meu hábito, tal, acho que não sei se isso eu consigo. Ela falou, então vai para o pão de fermentação natural. Então, isso, né, aí foi fácil, aí foi bom, porque eu consegui é, ficar com o meu hábito do pão, mas num pão melhor, que eu acho que é o pão de fermentação natural, e que deu muito resultado, né? No meu caso, acho que eu desinflamei mesmo, mudei meu metabolismo, várias coisas aconteceram, né? Então, nesse processo, assim, melhorei minha alimentação. Claro, não foi só o pão, eu diminui bastante o açúcar também, né? Então, açúcar, bolachinhas, diminui muito isso, né? Então, acho que ficou bem melhor a minha alimentação. Falou que esse tipo de pão eu poderia comer. Eu tenho uma questão, eu tenho tireoide Hashimoto, né, na tireoide. E sim, e o glúten não faz bem, né? Além do glúten, os pães têm muito conservante, muitos componentes químicos, né? Que inflama ainda mais o organismo e aí acaba acarretando um trabalho maior da tireoide, um funcionamento maior e desregular. Na verdade, eu não sabia que eu tinha isso, né? Mas o pão de padaria, esse pão que a gente, pãozinho, nunca me caiu muito bem. Eu não sabia ainda disso. Estava muito difícil. Às vezes até eu sentia que um amargo na boca, um pouquinho atacava meu fígado, se eu excedesse em consumir. E aí, nas nossas consultas, eu sempre falava para ela que eu sentia muita falta do pão. Aí eu falei, é muito leve, é muito gostoso. Então, não podia comer pão sem ser de fermentação natural. Tem todo esse processo, o processo de fermentação, e também o cuidado que ele é feito em casa, né? Ele é mais caseiro, então tem menos componentes poluentes, né?
Então, por isso eu podia comer. Ela liberou comer esse pão. Esses pães de fermentação longa, pela vantagem de ter o glúten, né, melhor trabalhado, né, eles são melhores para a saúde, sem dúvida nenhuma, né? Primeiro porque eu gosto porque ele é saboroso, eu gosto dessa questão, saboroso e a textura me chama atenção, né? É algo que eu gosto, né? Essa textura do pão de fermentação longa. E fora isso, eu percebo mesmo que ele não me dá aquela sensação de falta de digestão, sabe assim? E eu tenho um problema crônico, né, de problema gástrico, então eu tenho que sempre tomar muito cuidado em relação a essa questão. E eu tenho me sentido muito bem, né, consumindo diariamente esses pães. E outra questão é que tem vários estudos que mostram, né, que esses pães eles têm a vantagem, né, fora o aproveitamento melhor, né, das vitaminas e minerais, a gente sabe também, talvez pelo fato do glúten ser melhor trabalhado, ele tem um índice glicêmico melhor, né, em relação se a gente comparar com os outros pães, né? Eu que sou pré-diabética, estou sempre brigando com as minhas glicemias, para mim foi excelente. Eu tenho controlado, eu tenho medido as minhas glicemias. Eu estava tomando a medicação que estava me trazendo alguns efeitos colaterais, mas assim, então eu acabei tirando a medicação por conta desses efeitos colaterais e eu acredito, tá, gente, que o pão de fermentação longa esteja me ajudando sim, tá? Adoro. Não consigo tirar esse hábito, né? Nossa, é algo que eu sinto muita falta se eu não tiver o pãozinho. Então, a opção desses pães veio bem a calhar para mim, né? E sabe por que essas minhas alunas decidiram fazer em casa? Porque é muito melhor, é mais barato, elas não dependem de encomendar ou de ficar procurando esse tipo de pão num lugar próximo do trabalho, da casa. Gente, fazer em casa é um desafio que traz uma enorme realização pessoal. É muito bom mexer com as mãos, é muito terapêutico. Diminui a ansiedade, traz mais benefícios para a nossa saúde. Você sabe o que você está colocando dentro desse pão, além de ser muito, muito mais saboroso, né? O pão que você faz para a nossa família, que você faz para os seus amigos, você está espalhando saúde. E é isso que importa. É o pão que você deseja, é o pão do seu jeito. Eu falo, eu acho que é uma realização a gente fazer o próprio pão, pão saudável, assim, eu gosto. Um orgulho, né? É que o meu curso, ele te ajudou de alguma maneira? Completamente, Denise. Se não fosse ele, eu não estaria fazendo pão. Nossa, o curso é ótimo e eu acho que dá toda a base mesmo, é só a gente seguir, a apostila está ótima. Eu tenho vontade de uma hora fazer a outra aula do rústico, né? Pelo primeiro eu achei que já foi muito bom, tanto que eu faço, né? Estou fazendo Você o curso, eu consegue estou fazendo fazer. pão. Não, você foi ótima, né? Eu acho que vale a pena. É gratificante para mim É, também. E tudo isso para que você fique satisfeito fazendo o pão do seu jeito na cozinha da sua casa, sem ingredientes caros, sem utensílios específicos. Você vai entender que dá para ser saudável comendo pão, porque você vai substituir o pão comum de mercado por um pão mais saudável. Então, eu vou te ensinar a fazer esse pão saudável com fermento natural do zero, o pão do seu jeito, mesmo que você não saiba nada sobre isso. E para quem escuta isso pela primeira vez, deve estar se perguntando para saber como isso é possível, como isso acontece. Eu vou te mostrar agora os pães das minhas alunas. Vejam, pães saudáveis, pães gostosos, isso que importa. Está espalhando saúde para quem você ama. E daí você deve estar pensando, mas como que eu vou fazer se eu não tenho levain?
Então, eu posso te falar, isso não é um problema. Claro que a gente precisa do levain para começar a fazer o pão, né? Mas existem duas maneiras de resolver isso. Uma, você ganhando uma isca pronta de alguém que já faz o pão com fermento natural. Outra, fazendo um levain do zero. Das duas formas, eu posso te ajudar. E eu vou te contar como logo logo. E você também deve estar se perguntando, mas será que isso também é possível para mim, que não gosto de cozinhar e nunca fiz um pão? Então eu quero que vocês ouçam, vejam o vídeo das minhas alunas, da Juliana e da Adriana, que nunca tinham também feito pão. Nunca, gente. Não, nenhuma vez. Nem com fermento biológico, nem com levain. Foi a minha primeira experiência de fazer o pão caseiro, né? E foi muito bom, estou gostando. E aí acabei fazendo o curso de pão de forma, né? Que me falaram que era o básico para a partir daí desenvolver a técnica para os demais. Então acabei fazendo e gostei muito e estou praticando aí. Nunca tinha feito nenhum pão, nem com fermento biológico, nenhum tipo de fermento. Foi a primeira vez. Nunca tinha feito e nunca tinha visto nenhum vídeo, nenhuma aula, nada sobre. E você também deve estar se perguntando: será que isso funciona para mim? Eu não tenho eletrodomésticos, eu não tenho uma planetária, e como eu vou fazer o pão? Gente, funciona assim, você não precisa ter nem a planetária, tá? Para fazer o pão para nossa casa, para fazer o pão para nossa família, esse pão saudável que eu estou falando aqui, basta a gente ter os utensílios muito que a gente já usa na nossa cozinha. Não precisamos ter batedeira planetária, a gente vai fazer com as mãos, a gente vai se conectar na massa com as mãos, que é uma terapia manual. Você também pode estar pensando que será que é muito difícil fazer um pão com fermento natural e que você não tem tempo para isso? Bom, gente, o meu método Pão do Seu Jeito é um passo a passo. É um passo a passo para quem não sabe nada sobre fazer pão, sobre levain. Vocês vão conseguir fazer o pão com fermento natural, e mesmo você que trabalha fora, não tem muito tempo durante a semana, basta se planejar e colocar como prioridade para a sua saúde. Isso é muito importante também, colocar como prioridade para cuidar de si mesma, cuidar da sua família, querer melhorar a alimentação, substituindo esse pão comum de mercado por um pão que você faça na sua casa, um pão com fermento natural. E eu posso também te ajudar com um modelo de horários de cada etapa ali do processo, que vai te ajudar muito a se sentir mais seguro nesse início dessa jornada. E mais uma coisa, eu vou colocar nos próximos dias uma aula dentro do curso que vai te ensinar a fazer um pão de uma maneira bem simples, um pão rústico, de uma maneira bem simples, para você ter como uma opção, além do meu método Pão do Seu Jeito. Para simplificar, um pão bem simples, onde, lógico, cada pão, conforme a gente usa o método, ele vai ter um resultado. E esse também vai ser um outro tipo de pão. Vai ser um miolo mais fechado, um pão muito saboroso, muito saudável, e você vai o quê? Ter pouco tempo para você manipular a massa e mais tempo de geladeira, de observação, de fermentação. Bem interessante isso, viu? Gente, bem resumidamente, um resuminho, mas para a gente sempre lembrar as vantagens, os benefícios que o pão com fermento natural tem
todos aqueles benefícios que ele traz para a nossa saúde. Melhor digestão, um baixo índice glicêmico, é um pão que se conserva por muito mais tempo, mais nutrientes para a nossa saúde, nós temos um aumento da biodisponibilidade, do aproveitamento dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais e tantos outros benefícios também que a gente poderia continuar aqui falando. E sabendo de todos esses benefícios, você vai então dar o primeiro passo para a melhoria da sua saúde, para você cuidar melhor da sua saúde. Meu método, ele já transformou a vida de muitas pessoas que achavam que não conseguiriam fazer pão por falta de tempo, por falta de conhecimento, por achar que precisava de equipamentos, eletrodomésticos, utensílios muito diferentes. E eu quero te contar também que o meu método já ajudou muitas pessoas que queriam continuar comendo pão, mas ouviram de alguns profissionais de saúde que deveriam parar de comer. Mas então elas substituíram o pão comum de mercado por um pão com fermento natural, que elas mesmas começaram a fazer, feito por elas em casa. E daí o que aconteceu? Hoje, elas estão sendo elogiadas por esses mesmos profissionais que enxergaram a mudança na saúde. E após essa simples substituição, abriu assim um caminho, uma mudança, né, para várias outras melhorias de saúde. E gostei bastante, adotei, né? Assim, adotei na minha dieta o pão de fermentação natural, achei que valeu muito a pena. Como eu adotei isso, tirei o pão branco, pão francês, e passei a usar só o outro, né, de fermentação natural, às vezes integral, semi, com variações, né? Eu achei que deu bastante diferença. E eu não sei se também, em geral, com grãos, né? Então, mais saciedade, estufamento, eu acho que sim. Mas ela me deu um questionário, né? Acho que pelos meus sintomas, sei lá, intestino preso, gases, né? Um pouco de dor, então, tudo isso aí ela falou, olha, você está muito inflamada no geral, né? Essa inflamação do intestino. Então, ela falou para eu ajeitar essa questão da alimentação, né? Tanto que eu estou seguindo com ele. Bom, gente, então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para você não correr o risco de você perder a sua vaga nessa nossa turma que está abrindo agora. Então, eu quero contar para vocês que eu tenho alunos que quase desistiram por alguns motivos. Porque eles nunca tinham feito pão, porque eles não gostavam de cozinhar, achavam que não tinham os eletrodomésticos, utensílios que precisavam para isso, e eles achavam que tinham que tirar o pão da sua alimentação. Mas, por gostarem muito de comer pão, assim como eu, assim como você, eles se desafiaram, eles resolveram superar todos esses medos, inseguranças e dar esse passo decisivo para melhorar a sua saúde, para continuar comendo seu pãozinho e melhorar a sua saúde. Eles quiseram espalhar a saúde para as pessoas com quem eles convivem, para os seus familiares. Eu faço a minha dieta, eu faço a minha comida, eu tento seguir a risca, eu tento fazer o melhor, mas não é a minha paixão cozinha. Nunca foi. É difícil para mim, porque é o que eu estou falando, cozinha não é o meu ponto fraco, assim, forte, vamos dizer, né? Eu não estava com muita coragem. Mas aí eu falei, é bom, porque aí eu sempre vou ter esse pão. Tudo que é novo, né, dá insegurança, né? E a gente quer muito que dê certo, não é? Eu enfrentei, Certo? não pensei. Todo mundo pode, todo mundo consegue, né?
É uma alegria, é muito bacana. Como tudo na vida, que é um desafio. É muito legal, né? Todo mundo comer, todo mundo, aquela briga para comer o pão. Estava orgulhosa de mim. Uhum. Porque eu tô te dizendo que cozinhar, fazer coisas na cozinha não é a coisa que me fascina. Mas como era uma cuidar de mim, eu falei, não, eu vou. Não é, quer dizer, eu venci uma coisa que não é um prazer e está sendo legal. Priorize. Se é saúde para você, arrume um tempo e corra atrás. E vence os obstáculos, porque às vezes não é o que você mais quer. Mas se a pessoa não estiver bem, ninguém vai estar, ela não vai conseguir estar bem com ninguém. Então, se priorize. Fazer alguma coisa, algum trabalho manual, alguma coisa que eu me identificasse, né? Como eu não tenho muita aptidão para essas coisas de artesanato, acho que vai ser legal para mim aprender alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. Acho que é até uma terapia, né? A gente fazer alguma coisa assim que a gente coloque um tempo para aquilo, se dedique para aquilo, né? E aí eu fiquei muito feliz depois, né? Porque quando eu comecei a fazer, as pessoas da minha família começaram a elogiar, assim, ah, nossa, que delícia. Aí você fica mais com o prazer de fazer mesmo, né? Porque eu gosto muito de pão. Eu adoro pão, assim. Então, mas por eles gostarem tanto de comer pão, assim como eu, assim como você, eles se desafiaram. Eles resolveram ir adiante, superar o medo, e aí eles conseguiram fazer o que eles desejavam, continuar comendo pão, fazendo o pão na sua casa. Espalhar saúde para quem a gente ama é a melhor decisão. Bom, quando depois eles se viram com os pães prontos, quando eles começaram a receber os elogios da família, dos amigos, quando fizeram os exames, eles souberam que não precisavam mais retirar o pão da sua vida, foi realmente uma sensação de vitória, de conquista, de superação. Isso não tem preço. E depois, posteriormente, aí quando eu fui ao médico, nossa, ele adorou. Ele falou: não, você está ótima, assim você vai ficar com muita saúde, né? Porque essa coisa da inflamação, que acho que é muito motivo de doença, né? Como ele me acompanha há muitos anos, e ele viu que esse ano eu emagreci sem grandes sofrimentos, eu dei essa desinflamada, digamos assim, né? Ele ficou super feliz, falou: não, isso é que assim, que é uma postura de investir em uma medicina mais de saúde e não de doença, né? De você ir atrás da saúde e manter isso do que ao invés da doença. E foi por isso que eu, então, Denise, eu resolvi ensinar. Quando eu percebi que os meus alunos, eles tinham resultados e que juntos nós poderíamos impactar muito mais gente, muito mais pessoas nessa jornada de espalhar saúde. E daí eu comecei a ensinar com esse meu método, o pão do seu jeito, baseado nos 5 pilares bem simples e que te levam a fazer esse pão com fermento natural. Esse pão que vai você também fazer aí na sua casa e que você vai melhorar a sua saúde e vai espalhar saúde para muito mais pessoas. Então, vocês sabem, como nutricionista, ver as pessoas consumindo esses pães de fermento natural é uma alegria realmente para mim muito grande. Esse é o meu papel, né? É para isso que eu sempre estudei, é para isso que eu sempre trabalhei. Esse é meu objetivo. Espalhar saúde, que as pessoas tenham mais saúde, de alguma maneira, sempre, é o meu objetivo final. Então, quando os meus alunos começaram a retornar, contando para mim os benefícios que eles sentiram, depois começaram a fazer os pães com fermentação natural, das pessoas que achavam que não conseguiriam, se desafiaram e fizeram, quando eles sentiram que os desconfortos, as inflamações, que o bem-estar chegou,
Gente, isso realmente para mim é o mais importante de toda essa jornada. E é por isso que eu quero mesmo, eu quero ensinar muito mais pessoas. Eu quero continuar espalhando isso que eu acredito, que é fazer o pão em casa com fermentação natural e poder ter um bem-estar melhor, principalmente se você gosta de comer pão e não precisa tirar o pão da sua vida. É isso que eu acredito. E eu fiz alguns cursos e workshops e li muito. Tem muitos estudos, tem muitas teses de doutorado, muitos artigos científicos que realmente mostram como que a fermentação natural ela age nesse processo da longa fermentação para fazer no momento que a gente está fazendo o pão. E por isso a gente vai entendendo por que ele é tão recomendado para quem tem problemas gastrointestinais, doenças autoimunes, diabetes tipo 2. É muito interessante e muito importante a gente conhecer sobre tudo isso. E aí, desde o meu primeiro pão, o meu sentimento de gratidão sempre foi muito grande, porque além dele ter sido feito com fermentação natural, eu achei assim, o pão pode não ter ficado tão bonito, os meus primeiros pães não ficaram assim tão bonitos, mas eu tinha certeza sempre como ele era saudável, como eu estava fazendo bem, tanto para mim como para minha família. E aí eu continuei estudando, praticando, né? E aos poucos, meus amigos, mais parentes, mais familiares, né, foram se encantando e eles só queriam comer esses pães. E aí também ninguém quer continuar só recebendo de graça, ninguém quer só ficar ganhando, né, os pães. E aí eles foram pedindo para que eu fizesse e vendesse. E a cada fornada, então, eu fui entendendo mais, entendendo os processos, as técnicas, as variáveis da produção. Tudo isso, gente, até há pouco tempo, com eletrodomésticos comuns, com os meus utensílios de cozinha, com ingredientes sempre que eu falo de supermercado, farinha de mercado, tá? Hoje eu tenho um forno semiprofissional e eu tenho uma maceira, mas isso depois que meu volume de vendas aumentou bastante. Então também isso é muito importante. Para você que está pensando numa renda extra, numa possível renda extra e que é realmente muito promissor esse mercado, comece com o que você tem. Comece sempre com o que você tem e aos poucos você faz sempre uma parte, lógico, a gente do nosso lucro a gente deve investir para facilitar o nosso trabalho, para aumentar a nossa produção. Então, comece com o que você tem, tá? Foi assim que eu fiz e hoje eu tenho uma maceira e tenho um forno semiprofissional para atender a demanda dos meus pedidos. E então, o próximo passo depois foi ensinar. E os meus alunos, eles chegam por diversos motivos, mas todos com um objetivo em comum. É um pão do seu jeito, saudável, com fermento natural. Gente, cada vez que essas pessoas fazem esse pão, é uma felicidade muito grande, tá? E eu decidi que era hora de eu aumentar esse número de alunos, de eu expandir o que eu mais gosto de fazer, ensinar. O que eu mais gosto de fazer é ensinar, porque eu sei que dessa forma eu alcanço mais e mais pessoas fazendo pão na sua casa e fazendo esse pão saudável. Ou seja, eu espalho muito mais saúde para muito mais pessoas. E graças, claro, à internet, hoje isso
facilitou muito. Então, eu tenho esse meu curso online porque eu posso atingir muitas pessoas ao mesmo tempo, ensinando a fazer um pão muito mais saudável para trocar o pão comum de mercado por esse pão com fermento natural. Muito bem. Para quem é o meu curso Pão do Seu Jeito? Para qualquer pessoa que queira trocar o pão comum pelo pão saudável feito com fermento natural, feito na cozinha da sua casa. É para quem está preocupado com a saúde, a longevidade. E para quem, assim como eu, e aposto que você também, adora comer pão. Agora, esse curso, O Pão do Seu Jeito, ele não é para as pessoas que não gostam de mexer com as mãos, de mexer na massa, de manipular a massa. E não tem nada de errado, claro. Ele também não é para as pessoas que acham que tudo isso é tão dificultoso, então vai ter preguiça. Ele não é para as pessoas que não se preocupam tanto com a saúde e que também não se importam de continuar comendo o pão comum de mercado e continuar sentindo todos aqueles desconfortos. Então, assim, tudo bem, cada um tem o seu tempo. Se você acha ainda que você não precisa do curso Pão do Seu Jeito, tudo bem. O que eu gostaria de te dizer é o seguinte, um conselho. É sempre bom a gente se preparar antes, a gente prevenir, a gente cuidar da nossa alimentação sem a gente ainda ter sintomas desagradáveis, ou seja, fazer a prevenção da saúde e não esperar as coisas começarem a acontecer. Agora eu quero te contar um pouco sobre o meu método Pão do Seu Jeito e sobre a nova turma que vai se formar na semana que vem. Eu já ensinei muitas pessoas que hoje estão felizes fazendo o pão do seu jeito com fermento natural na sua casa. Algumas, elas não sabiam nada sobre levain e nunca tinham feito um pão sequer, como vocês viram. Então, sobre o meu método. Ele é baseado em 5 pilares nessa ordem. Simplicidade, tá? Primeiro, simplicidade. Utilizar o que você tem em casa. Ingredientes, eletrodomésticos e utensílios da sua cozinha que você já possui. Não é necessário ficar sovando a massa e nem passando o dia todo na cozinha fazendo pão. O tempo de manuseio da massa é bem menor do que de observação. É a menor parte do processo. 2. O entendimento. É a compreensão do processo. Para quê? Para que você tenha mais liberdade em cada etapa, nos horários, no planejamento e na possibilidade de você criar receitas autorais. Terceiro, prática. Seguir as etapas do curso, repetir os processos, treinar e revisar, porque a prática leva ao aprimoramento. Então, assim como tudo na vida, o que a gente não treina, a gente não pratica, a gente esquece. Então, faça virar rotina. Quarto, conexão. Você vai desenvolver habilidades, além de manuais, também emocionais. Vão te reduzir a ansiedade, aprimorar a paciência, vai fazer você se conectar com você mesmo através do pão. E o último pilar, 5, a conquista. Seguindo as etapas anteriores, você vai fazer o pão do seu jeito que te deixa feliz.
é a sua realização por ter feito um pão em casa, saudável, e por espalhar tanta saúde para quem você ama. Esse é o maior benefício. Falando agora, então, do meu curso. O curso Pão do Seu Jeito, ele é 100% online, então você pode acessar de qualquer lugar e fazer a qualquer hora, a hora que você quiser. Basta você ter acesso a uma internet. E o curso está disponível lá na plataforma da Hotmart. Quando você se inscreve, você já vai ter acesso aos meus 2 pães, aqueles pães que são de maior sucesso de vendas, e também o que eu considero os pães que são a base para os outros tipos. É o pão de forma e o pão rústico clássico. E você também vai poder assistir quantas vezes você quiser dentro de 12 meses, todas as aulas. Você pode pausar, rever cada processo, entender cada benefício que o pão com fermento natural traz para a sua saúde, sempre que você tiver dúvida. E ele também foi pensado para facilitar ao máximo a sua jornada. As aulas são em vídeo, muito didáticas, e além disso, tem todo o material em PDF que você pode imprimir e você pode ler quando você quiser para revisar e usar como referência, fazer suas anotações próprias. Os alunos do curso, eles também podem tirar suas dúvidas por e-mail ou na própria plataforma da Hotmart. E tem também a comunidade para você receber orientações e dicas para te dar mais segurança na sua jornada. Olha, gente, e o curso está bem completo, ele está dividido em módulos e, para quem já estava lá me perguntando, Denise, eu não tenho levain, vou conseguir fazer? Um desses módulos é sobre o levain e de como você vai fazer o levain do zero. Tudo bem explicadinho, passo a passo. Tem também módulo de utensílios, módulo de ingredientes, módulo de cada etapa do processo. Ou seja, qualquer pessoa que queira um pão mais saudável vai acompanhar tranquilamente, assim como os meus alunos que vocês já viram aqui nessa semana, Pão do Seu Jeito Saudável. E também nós temos uma comunidade exclusiva para alunos do Pão do Seu Jeito. No WhatsApp, então vocês ficam conectados, sabendo com antecedência de todos os eventos importantes. Lá a gente tem muita troca de informações, experiência, tira dúvidas, a gente compartilha tudo que a gente está fazendo e muitas informações. E também nós teremos 2 encontros em datas pré-definidas para tirar dúvidas. São encontros online pelo Zoom. Se vocês não puderem estar presente, participar naquela data, depois eu deixarei gravado lá na plataforma, ok? No processo de fazer o pão, é bastante comum a gente ter dúvidas nesse início, insegurança, e eu estou aqui para te ajudar. Então, você vai poder mostrar o seu pão, a sua massa, falar do seu processo, tirar suas dúvidas comigo. Gente, e além de tudo isso que eu falei, eu vou dar alguns bônus exclusivos para essa próxima turma do curso Pão do Seu Jeito. Quem aqui gosta de bônus? Todo mundo, né? Então vamos lá. Um e-book com algumas das minhas melhores receitas exclusivas. O pão rústico com chocolate, de cacau com chocolate. Tem o pãozinho de cenoura sem açúcar, brioche, tá bom? 2, a planilha de cálculo da quantidade de ingredientes, que eu falei agora há pouco, para quando você quiser aumentar a quantidade de pães
ou de farinha da fornada. E aí ela calcula o restante dos ingredientes em gramas, para você poder fazer mais pães sem ter que ficar fazendo muitos cálculos. 3. O modelo de guia de planejamento com horários. São, assim, sugestões que serão a base para você se sentir mais seguro para você fazer o pão do seu jeito saudável. Todos esses bônus, só eles já têm um valor de mais de R$100. E, sinceramente, todo esse conteúdo do curso, mais os bônus que eu te falei, os 2 encontros online para tirar as dúvidas comigo, eles somariam bem mais de R$1.000. O tempo que eu levei aprendendo as técnicas, descartando o que não é útil, facilitando o que é mais importante para você, reunindo nesse curso, vale bem mais do que R$1.000. Mas como eu já te disse, eu fico muito feliz de saber que muitas pessoas estão sendo beneficiadas com saúde. Eu poderia, então, reduzir esse valor pela metade, R$500. Mas eu sei que ele não alcançaria o maior número de pessoas, porque ainda assim, muitos achariam caro. E eu não atingiria, então, o meu objetivo. Então, eu pensei bem e eu tenho uma ótima notícia para te dar. Lá na plataforma da Hotmart, eu tenho os 2 cursos Pão do Seu Jeito. Como eu disse, o Pão do Seu Jeito de forma e o Pão do Seu Jeito rústico. Mas eu resolvi fazer uma coisa muito doida para essa turma. Se você comprar o Pão do Seu Jeito rústico, você vai levar também o Pão do Seu Jeito de forma. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Você compra um e leva os 2. Mas é assim, se você comprar o rústico, ok? Eu já vou te explicar como você pode comprar. Segura um pouquinho aí que eu já te explico. Então, se você comprasse separadamente os 2 cursos, o investimento do Pão do Seu Jeito de forma é de R$179 à vista, ou 10 vezes de R$20,87 no cartão de crédito. O Pão do Seu Jeito rústico, o investimento dele é de R$297 à vista, ou 10 vezes de R$34,62 no cartão de crédito. Bom, daria R$476. Eu tenho esse combo lá na plataforma da Hotmart que sai por R$395. Mas como eu te disse, para quem comprar o Pão do Seu Jeito rústico, nessa turma vai ganhar o Pão do Seu Jeito de forma também. Ou seja, é o combo rústico mais forma, que vai sair por esse investimento de R$297. O valor do combo lá na plataforma é de R$395, 10 de 46,05 centavos. Para essa turma, você vai investir somente R$297 à vista ou 10 vezes de R$34,62. Uma economia que você vai fazer de R$179. Gente, cada parcela não paga nem o café com uma fatia de pão na padaria artesanal que você conhece aí no seu bairro. Dê o primeiro passo. Aprenda a fazer um pão do seu jeito saudável, com fermento natural na sua casa. Você não precisa deixar de comer pão. O seu investimento e o seu esforço vão valer a pena. Se você consegue espalhar mais saúde, priorize a sua saúde. Muito bem, Denise. E se eu não gostar do curso?
Tá bom. Gente, meu objetivo aqui é que você fique satisfeito com o material e com o conteúdo. Ou seja, que ao final você deixe de comer o pão de mercado, faça o pão do seu jeito saudável aí na cozinha da sua casa e você possa continuar comendo pão. Então, por isso, se você não gostar, por qualquer motivo, basta você me enviar um e-mail que eu te devolvo o dinheiro na hora. Eu te devolvo o valor do investimento como garantia incondicional. O risco é todo meu. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas se você realmente não gostar, você tem 7 dias para você cancelar a sua inscrição. Me manda um e-mail e eu te devolvo seu dinheiro. Passados esses 7 dias, se você viu as aulas, seguiu o processo, registrou com fotos, vídeos, e mesmo assim você não conseguiu fazer o pão do seu jeito aí na sua casa, eu te dou uma consultoria individual de 1 hora e mais 30 dias para você continuar seguindo, assistindo às aulas e você fazer o pão. Então, a decisão de dar o primeiro passo para ser saudável está nas suas mãos. Troca o pão de mercado por um pão saudável com fermento natural, feito na sua casa, feito para você e feito para a saúde das pessoas que você ama. Clica no link aqui embaixo, você será direcionado à página lá da plataforma do Hotmart para pagamento. É a plataforma onde o meu curso está hospedado. Basta você preencher os dados, escolher a forma de pagamento e o número de parcelas e, quando o seu pagamento for confirmado, você vai receber um e-mail para acessar o curso lá na plataforma. Tudo muito rápido, fácil, de imediato. E eu espero encontrar você do outro lado da tela em breve, para que a gente possa juntos fazer pão, espalhar saúde e continuar comendo pão. Te vejo em breve. Olá, eu sou a Valéria. Aqui em casa estou cuidando do Levan, tá indo tudo bem. Já fiz pães várias vezes, deu tudo certo. Fiz umas outras receitinhas também. Estamos bem felizes com o resultado, eu e minha família. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para falar que eu fiz o curso com a Denise. Eu amei o curso e meus pães ficaram maravilhosos. Eu já fiz vários e todos ficaram maravilhosos, tanto de beleza quanto o sabor. Aprovadíssimo o curso, venham fazer. Fala, eu acho que é uma realização a gente fazer o próprio pão, pão saudável, assim, eu gosto. Orgulho, né? É que o meu curso, ele te ajudou de alguma maneira? Completamente, Denise. Se não fosse ele, eu não estaria fazendo pão. Nossa, o curso é ótimo e eu acho que dá toda a base mesmo, é só a gente seguir, a apostila está ótima. Eu tenho vontade de 1 hora fazer a outra aula do rústico, né? Pelo esse primeiro eu achei que já foi muito bom, tanto que eu faço, né? Estou fazendo Você o curso, eu consegue estou fazendo fazer. pão. Não, você foi ótima, né? Eu acho que vale a pena. É gratificante para mim É, também. Oi, gente. Eu sou a Rosilene. Eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês a minha experiência, né, em fazer pão de fermentação natural. Porque eu só podia comer pão de fermentação natural, que é um pão que não agride o intestino, né, contribui para a saúde do intestino. Eu gosto muito de cuidar da minha saúde. Eu tenho questões da tireoide, que eu posso comer esse pão. E quando a Denise falou que iria lançar o curso, eu fiquei muito insegura na hora. Falei, não, eu não consigo, eu não gosto muito de cozinha, eu não tenho facilidade, eu não vou conseguir fazer, né? Mas eu fiquei pensando e, não, vou fazer os pães para mim, eu vou tentar.
E agora eu tenho tentado todo final de semana, como eu trabalho, eu deixo para fazer os pães de final de semana e eu me programo. É uma terapia. E tô assim muito feliz, né, com o resultado de fazer cada pão, cada processo, eu vou anotando. É muito bacana. Eu recomendo o curso. Foi um desafio para mim e eu tô bem feliz com o resultado. Eu recomendo. E, nossa, eu me encontrei fazendo pão. Adorei a experiência. Olha, muito feliz de ouvir isso, muito, é gratificante isso. Porque você tem o dom mesmo, você tem o dom de fazer, você tem o dom de ensinar, não é todo mundo que tem esse dom, não. Então, eu que agradeço pela oportunidade de ter participado do seu curso, né, e ter conseguido, né? Fico muito feliz também comigo de ter conseguido, né? Claro, obrigada, nossa, estou muito feliz mesmo.